dia, queridos irmãos e amigos. Vamos começar mais um culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. Agora de manhã, o nosso culto online com mais um personagem bíblico. E logo mais às 18 horas, o nosso culto presencial, que hoje será especial para os jovens. Então, você que tem entre 15 e 30 anos de idade, você tem um recado de Deus nessa noite para você, lá no nosso culto presencial às 18 horas. Mas agora, de manhã, que estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, queremos convidar você, meu irmão, meu amigo, a juntos prestarmos esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos cantar juntos, hinos a Jesus cantai, aleluia, aleluia, gratos hinos a Jesus cantai. Vamos juntos? Que Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos da Igreja Batista Moriá. Vamos à nossa devocional, vamos ler Filipenses 2, versículo 3, que diz assim: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considere os outros superiores a si mesmos. É um desafio. Em nossos relacionamentos, como seguidores de Jesus, podemos escolher pensar ser superiores aos outros ou servir humildemente os interesses dos outros. A palavra de Deus é bem clara. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Então, que Deus nos ajude a focarmos no exemplo de Jesus Cristo, que veio a este mundo, deixou a sua glória, assumiu a forma de servo e abriu mão de si mesmo por nós. Amém? Vamos estar orando neste momento? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor. Te agradecemos pelo teu Filho Jesus, que veio a este mundo, deixou a sua glória, foi humilde, foi obediente a ti, até a morte e morte de cruz. Ajuda-nos, ó Deus, a também servir-te com humildade e também, ó Deus, considerar os interesses dos outros e estar servindo também os outros, ó Deus.
Tira, ó Deus, do nosso coração toda vaidade, Pai querido, todo orgulho, Pai, nós te pedimos. Ó Deus, continua abençoando a tua igreja, fortalecendo a cada um. Ó Deus, abençoe a cada um que está nos acompanhando nesta manhã, nesta meditação e oração. Pedimos também em favor dos enfermos da Igreja Batista Moriá, que o Senhor esteja visitando, abençoando e derramando a tua cura, Pai. Lembramos também os missionários, que o Senhor esteja visitando, abençoando, cuidando, a Deus, em especial aqueles que estão em países que está em guerra, países que há perseguição. Ó Deus, visita os teus servos, ó Deus, leva, ó Deus, conforto e a tua paz, Pai. Nós oramos agradecidos por tudo, pedindo perdão dos nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Um ótimo dia. Jesus, amigo Deus, mais chegado que o irmão, Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lutas e pesares, enfrentamos tentação, mas conforto recebemos, indo a Cristo em oração. Haverá outro amigo de tão grande compaixão aos contritos. Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecermos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo o despreza, Cristo dá consolação, e em seus braços nos acolhe e ouve a nossa petição. Bom dia, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá, que acompanham nossos cultos online e participam de nossa escola bíblica dominical. O personagem de estudo de hoje é Abacuque. O livro de Abacuque é o 8º da coleção de 12 livros que formam o conjunto dos profetas menores. Ele encontra-se entre Naum e Sofonias. Vamos a algumas informações básicas do livro. A data é de 608 a.C., o autor é Abacuque, o local é Judá. O alvo, fortalecer a fé do povo de Judá. O versículo-chave, Abacuque 2, versos 4. Eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem,
mas o justo viverá pela sua fé. A palavra-chave, fé. Qual o significado do nome Abacuque? Aquele que abraça. Era um homem de Judá, um conhecido profeta, discípulo de Isaías. Abacuque era um filósofo, o pai da dúvida religiosa. Suas perguntas sinceras e audaciosas a Deus indicava preocupação por seu povo e com os planos que o Senhor tinha para ele. Seu propósito era encorajar o povo de Judá na iminência da invasão pelos caldeus, os babilônios. O livro narra o período entre 612 a.C., destruição de Nínive, e 586 a.C., destruição de Jerusalém. O profeta viveu durante as décadas finais do Reino do Sul de Israel, um tempo de injustiça e idolatria. Ele viu a ameaça constante da Babilônia sobre Israel. Abacuque não acusa Israel e nem fala em nome de Deus para o povo. Pelo contrário, toda a sua palavra é dirigida pessoalmente a Deus, mostrando sua luta pessoal e a sua jornada de tentar acreditar que Deus é bom, mesmo diante das tragédias e do mal. E assim, o profeta conversa com Deus a respeito do julgamento do povo de Judá e declara a confiança plena que tem nos atos do Senhor. Sabemos quase nada de Abacuque, além das duas menções ao seu nome neste livro, no capítulo 1, versos 1 e no capítulo 3, versos 1. É possível também que tenha tido algum envolvimento com a ministração de louvor do templo, pois termina seus escritos dizendo ao regente de música para instrumentos de cordas, capítulo 3, versos 19. O esboço do livro traz várias perguntas e respostas de Deus. A primeira pergunta de Abacuque, capítulo 1, versos de 2 a 4. Por que o Senhor não toma providência a respeito do pecado do povo? E a primeira resposta, capítulo 1, versos de 5 a 11. A providência está tomada. A disciplina chegará com os babilônios. A segunda pergunta, capítulo 1, versos 12. Por que usar os babilônios? Por que usar um povo ímpio? Segunda resposta, capítulo 2, versos de 2 a 20. Porque ele é soberano para disciplinar as nações e o seu povo. E por fim, a oração de Abacuque, no capítulo 3, versos de 1 a 19. Confiarei no Senhor em qualquer tempo e circunstância. O Senhor Deus responde a cada uma das indagações do profeta, mostrando que não está indiferente ao pecado que se alastra em meio ao seu povo, mas usará os babilônios como instrumento de justiça para disciplinar os erros de Judá. Só o fato de Deus ter respondido ao profeta comprova que Deus não estava alheio ao que vinha acontecendo e que no tempo certo ele corrigiria aquele pecado. Em uma única sentença, poderíamos dizer que o livro de Abacuque é um livro que mostra um profeta que está abrindo seu coração a Deus, conversando com Deus a respeito do julgamento do povo de Judá, e declara a confiança plena que tem nos atos do Senhor. Com esses relatos, vamos às lições que aprendemos com o profeta Abacuque. Primeira lição. A primeira lição que aprendemos com Abacuque é que é possível abrir o coração para Deus mesmo diante do seu silêncio. Capítulo 1, versos 2a diz assim: Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Abacuque nos ensina que é possível abrir o nosso coração diante de Deus, confessando os temores, os pensamentos e sentimentos. Devemos olhar para Deus e não para os problemas. É claro que já temos a certeza de que tudo aquilo que pretendemos dizer, Ele já sabe, mas Deus espera a nossa aproximação. Quando nos relacionamos com Deus, desfrutamos de sua comunhão. Isso nos dá segurança, isso tira o nosso medo e facilita ofertar a nossa vida em favor das pessoas que sofrem.
podemos nos ver em Abacuque. Ele nem fala em nome de Deus para o povo. Pelo contrário, toda a sua palavra é dirigida pessoalmente a Deus. Ele mostra sua luta pessoal e a sua jornada de tentar acreditar que Deus é bom, mesmo diante das tragédias e do mal. E assim, o profeta conversa com Deus a respeito do julgamento do povo de Judá e declara a confiança plena que tem nos atos do Senhor. Aprendemos com ele que vale a pena permanecer esperando uma resposta de Deus. Deus estava em silêncio, mas isso não significava sua apatia e nem que abandonara o seu povo. A segunda lição que aprendemos com Abacuque é que em nossa conversação com Deus, nós podemos expor os nossos conflitos. Abacuque, no capítulo 1, versos de 3 a 4, fala para Deus o seu primeiro conflito, que a vida em Judá se tornou horrível, a lei está sendo negligenciada e o resultado é de violência e injustiça. Os ímpios levam vantagem sobre os bons e a justiça é pervertida. Abacuque pede a Deus para que ele faça algo, e Deus responde que está ciente da corrupção do seu próprio povo e ele está convocando o exército da Babilônia, os caldeus, para trazer justiça sobre Israel. Muito semelhante com a mensagem de Miqueias e Isaías. Deus diz que ele usaria este terrível império para devorar Israel por causa da sua injustiça e maldade. Abacuque não entende a resposta, então ele expõe seu segundo conflito. Por que Deus vai usar os caldeus, um povo mau? Eles são corruptos, violentos, eles idolatram seu próprio poder militar e tratam homens como animais reunidos como peixes dentro de uma rede. Eles devoram nações e grupos de pessoas para construírem seu império. Capítulo 1, versos 13b diz assim: Por que ficas em silêncio enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? As respostas de Deus a Abacuque mostram a intolerância de Deus ao mal. Deus diz que o mal de Judá seria aniquilado por um mal maior, vindo dos caldeus e do Império Babilônico, que dominariam Judá e que no devido tempo ele, Deus, estabelecerá a sua glória sobre toda a terra. Abacuque nos oferece o retrato de um povo orgulhoso que estava sendo humilhado. Mas, em meio a esses fatos, Deus diz para Abacuque anotar o que ele vê e ouve. Uma visão de uma época determinada do futuro que, mesmo lenta, virá. Ele diz: Escreves, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque 2, versos 4. Isso vem nos lembrar que enquanto Deus parece calado e ausente de nossa realidade, Ele sempre tem um plano para lidar com o mal e executar a justiça. O exemplo do profeta Abacuque deve nos encorajar a esperar no Senhor, aguardando que Ele realmente haja em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam. Romanos 8, 28. A terceira lição que aprendemos com Abacuque é que devemos nos submeter ao tempo de Deus. Abacuque não apenas afirmou e proclamou a fé, ele aprendeu a depender diariamente de Deus, mediante uma fé confiante e inabalável, pois nem sempre a resposta de Deus será aquela que queremos, esperamos ou que nos agrada. Ele se submeteu ao tempo de Deus, apesar do lamento pelo julgamento que Deus traria sobre Judá. Vamos ler Abacuque 3, 16 a 17. Assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação, que virá sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça,
nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais. O profeta reconhece o Senhor como seu Salvador e sua fortaleza. Vamos ler Abacuque 3, 18 a 19. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Faz-me caminhar por lugares altos. Abacuque conclui seu livro convicto que sua conversa com Deus lhe gerou esperança. Ele é um exemplo de como os justos vivem pela fé. Concluindo, Abacuque encontrou refúgio no Senhor, soube reconhecer seu inimigo e o descreveu a Deus. Conversou com Deus de forma transparente, abrindo seu coração mesmo diante do seu silêncio. Não teve medo de expor os conflitos que o angustiavam. Ouviu com paciência as respostas de Deus e entendeu que deveria confiar e se submeter ao tempo de Deus. Aprendemos com este profeta que mesmo que o mundo, as circunstâncias ao nosso redor estejam nos oprimindo, mesmo que haja falta de mantimentos, de suprimentos, de remédios ou o que for, devemos escolher a confiar e a nos alegrar nas promessas do Senhor. Abacuque nos ensinou a ter fé, pois Deus nos ama e ama este mundo, e um dia o mal será eliminado para sempre. Nosso Deus é soberano e está no controle de toda e qualquer situação. Que Deus nos abençoe. Sou